Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de História. E o assunto, as primeiras moradias. Os primeiros grupos humanos eram nômades. Professor, o que é nômade? Vamos lá no glossário? Nômade, que não tem habitação fixa. Então fica um tempo no lugar, dali a pouco muda de lugar, depois muda de novo e por aí vai. Para se abrigar e se proteger, instalam-se em locais como cavernas, copas de árvores ou tendas feitas de galhos e cobertas de folhas ou de pele de animais. Vamos só ajustar aqui, ó. Vão-se, porque a gente está falando desses grupos humanos, os primeiros grupos instalavam-se, certo? Atualmente ainda pode existir grupo nômade? Sim. Então, atualmente nômade é todo aquele que se instala e que pode se instalar em alguns lugares, como caverna, copa, por aí vai. Mas aqui lá no começo, muitos anos atrás, muito mesmo, nos homens das cavernas, os lugares que ficavam, porque hoje em dia nem todos ficam mais, né? A gente é um exemplo, a gente não mora em caverna ou em cima de árvores, tá? Nem faz tenda com galhos e vai usar folha, pele de animais. Pode ter gente morando assim? Sim. As pessoas viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Quando os seres humanos aprenderam a cultivar a terra e a criar animais, tornou-se possível permanecer em um mesmo local por muito tempo. Isso também era necessário para que pudessem cuidar de suas plantações e de seus animais. Nesses locais, então, as pessoas passaram a construir abrigos mais seguros e sólidos, feitos de pedra, barro e outros materiais. Bom, vamos entender lá no começo. Lá no começo que o homem não sabia que podia plantar, não sabia. Então, o que ele fazia? Ele tinha que procurar o que tinha ali naquele momento. Saia para caçar algum animal, ou ir pescar, ou procurar fruta, certo? Ou raiz até. Raízes, professor? É mandioca, cenoura, certo? Raiz, o que está embaixo da terra para poder comer. Nem tudo que está embaixo da terra vai ser raiz, tá? Mas em linhas gerais, por exemplo, cebola, o que a gente come ali não é a raiz, é o bulbo, tá? Mas olha mesmo, a ideia é embaixo da terra, o que está fora embaixo. Olha, se de repente ele começa a caçar, começa a matar, começa a colher os frutos, leva um tempo para ter de novo, não é? Então a comida começa a acabar. E aí o que faz? Vai para procurar outro lugar que tenha comida. É assim. E se você fica toda hora mudando, você vai, como que vai ser o teu abrigo? Você vai fazer uma coisa para durar mais tempo? Não, você vai fazer uma coisa mais rápida. A partir do momento que o homem aprendeu que ele podia plantar, e claro, precisava plantar e cuidar, então precisava continuar ali para poder cuidar da colheita, certo? Que ele podia criar animais, porque os animais eram soltos, tinha que sair para caçar. A partir do momento que ele aprendeu, opa, eu posso colocar o animal num cercado, acabou, tá lá para mim. Exemplo, galinha. Não é? Tá a galinha lá, naquele lugar que você deixou naquele espaço. Você vai, você pega o ovo, você mata a galinha para poder comer.
se você matar tudo de uma vez, acabou. Então, o criar é isso, né? Saber criar, saber o quanto que você vai usar para nunca acabar, sempre ter. Muito bem. Estamos lá então, um desenho, né? Ilustrativo, uma representação. Era exatamente assim? Não, isso aqui é um desenho animado, né? Será que eram todos felizes, assim, essa alegria? Estão lá brincando, era isso mesmo, não é? Enfim. Mas a ideia aqui é, ó, um lugar para se proteger, caverna. Usava-se fogo, né? Inclusive quando o homem aprendeu como acender o fogo, também isso ajudou ele a se proteger mais, a espantar animais e até a fazer os seus alimentos. Estão lá chegando os caçadores com os alimentos, certo? Vivendo em comunidade para se proteger. Então, olha, é todo mundo morando junto. Não é uma caverna para cada um. Não tinha uma caverna para cada um. É o que tiver. Estamos juntos. Alguns até morando em cima de árvore, como falou, copa de árvore, né? Estão morando em cima de árvore, por aí vai. 1. A ilustração anterior mostrou como viviam os primeiros grupos humanos. Conte o que é diferente no modo de viver desses grupos com o modo seu, com o seu modo de viver hoje. Então, como que se vivia nessa época e como que você vive hoje? É igual? Não. Então conta um pouco. O que tem de diferente? 2. Complete o quadro com as informações do texto. Então, isso daqui é uma tabela. O que é tabela mesmo? Tabela são informações organizadas em linha e coluna. Muito bem. Isso aqui a gente poderia escrever um texto com o que está aqui. E qual que é a vantagem da tabela? Que é mais rápido de você entender muita coisa. Tá? Muito bem. Então aqui, tudo que tiver aqui nessa coluna vai falar sobre alimentação. Tudo que tiver nessa coluna sobre moradia. Tudo nessas linhas aqui, ó. Grupos sem moradia fixa. E aqui, grupos sem moradia fixa. Então você vai cruzar a informação da linha com a coluna. Se você vai em grupos sem moradia fixa, aqui como que era a alimentação. E aqui nesses grupos nômades, como que era a moradia? A partir do momento que se fixou, como que passou a ser a alimentação? Como que passou a ser a moradia? Certo? Não é muito difícil. É só pensar em como era antes e, por exemplo, como é agora. Tá bom? Observe a imagem. Então tá lá, né? O que é isso aqui? É uma legenda. E legenda é uma frase ou pequeno texto que ajuda a explicar a imagem, certo? Então vamos entender o que a imagem quer nos mostrar. Cena do desenho animado, Os Flintstones, criado por William Hanna e Joseph Barbera, de 1960 a 1966. É antigo, hein? Da época do avô de vocês, não é não? É bem antigo. É o que eles deveriam assistir quando criança. Eu também assisti. Porque continua passando, né? Até hoje, aliás.
É quando a coisa tem a qualidade boa, ela dura, né? Tá, aqui só falou, mas não falou o que queria mostrar. Só falou que é uma cena. Por quê? Porque vai se perguntar coisa dessa imagem para a gente responder. Então, que materiais foram usados na construção, dessa casa? Um S só ficaria desa, porque está no meio da palavra. Então, para ter o som de sa, se, si, so, su, tem que colocar dois S's. Que materiais? O que usou para construir essa casa aqui, gente? Um material, outro material. Aqui é outro material também, só o caso, né? Essa família tem uma moradia fixa? Eles moram num lugar só ou ficam mudando toda hora de lugar? As pessoas dessa família sabem cultivar a terra e criar animais? E aí, você acha que sabe cultivar a terra e criar animal ou não? Muito bem. Vamos melhorar um pouco isso daqui, né? Pronto. Tem moradia fixa? Sim ou não? Justifique sua resposta. Aí você vai explicar por que é sim. Ou você vai falar por que é não. Vocês acham que eles moram num lugar só? Como que você descobriu isso? Eu chutei. Chutei não serve. Eu acho que é. Tá, mas por que você acha? Vamos treinar aí a tua capacidade de observação, a tua capacidade de colocar o seu ponto de vista, né? De discutir um assunto. Senão você vai virar uma pessoa que sabe falar sim ou não. É ou não é? B. Essa família. C. As pessoas dessa família sabem cultivar a terra e criar animais? Sim ou não? Tá aí, justifique sua resposta. Sabem. Por quê? Baseado em quê? O que você viu nessa imagem que você pode falar que elas sabem? Ou que elas não sabem? Aí você vai falar, tá? 3. Leia a manchete. Mutirão reforma casa danificada por obras do metrô. Mutirão, gente, é quando se reúnem muitas pessoas para ajudar a fazer alguma coisa. Mutirão, tá bom? Então aqui, ó, reforma casa danificada. Teve obras no metrô, danificou a casa. Aí o pessoal se mobilizou para arrumar a casa. Bom, pergunta. Por que a casa está sendo reformada? O que aconteceu para reformar? A gente reforma a casa, cada um por um motivo. Mas essa casa aqui, por qual motivo? Então, a casa é essa daqui, não é qualquer casa, não. B. Que outros motivos levam uma família a reformar sua moradia? Tá? Fácil. Aula? Fácil. Terminou? Não. Não terminou a aula? Por quê? Para complementar a aula e aprender um pouco mais sobre as primeiras moradias, acesse o link abaixo. Então agora eu vou abrir o link para a gente acompanhar esse link aqui, tá? Então tá lá. Como surgiram as moradias? Os nômades e a descoberta do abrigo e da proteção. Os homens pré-históricos não tinham casa para morar. Descobriram então que as cavernas e grutas, gruta é um tipo de caverna também, tá? Podiam abrigá-los da chuva, do frio, do sol, bem como dos animais perigosos. Esses homens eram conhecidos como nômades, pois não tinham moradia fixa. Moravam em locais onde podiam caçar, pescar e colher frutas e raízes, ou seja, dependiam da natureza para sobreviver. Quando esses alimentos acabavam, eles mudavam para outro local que tivesse condições de alimentá-los. Tá lá.
Então a arma dele e a roupa dele feita com pele de animal. Descalço. Ah, professor, mas não machucava o pé, não? Aí se anda descalço, a pele vai ficando grossa, vai criando calo, tá? Mesma coisa as mãos. Se você começa a mexer com ferramenta, várias coisas que força a tua pele vai ficando mais grossa, com calo. As cavernas ou grutas são imensos buracos que existem nas rochas, local onde os animais procuravam para se esconder ou ficar, se sentir protegidos. Muitas vezes os homens das cavernas tinham que lutar com esses animais para conseguir um espaço. É claro, não é só o homem que queria estar protegido, os animais também ficam lá. E aí? Você chega lá até um tigre, como é que faz? Você vai embora? E você vai para onde? Né? Então, você tem que brigar com o tigre e lutar. Era espantar ou era matar, né? Com a descoberta do fogo, os homens pré-históricos conseguiram uma forma de espantar e afastar os animais, bem como iluminar o seu ambiente. Ah, sim, porque até então chegou a noite, você não enxerga nada, salvo, exceto se tiver lua. E lua cheia, aí sim, dá para enxergar, já bem melhor. Mas se o céu estiver nublado, se for lua nova, quer dizer, a lua não aparece no céu, é uma escuridão total. E aí, como que você faz? E tem animais que eles conseguem enxergar na escuridão. E é à noite que esses animais saem para caçar. Por isso que você não pode ficar lá paradão, marcando bobeira, né? Ah, vou deitar aqui no chão. Vai, deita que o bicho te pega. É isso. Agora, se tem uma fogueira, já vai iluminar, já espanta. Ou se você já está numa caverna, já está num lugar fechado, é mais protegido. Não que não entre, né? Até em casa hoje em dia entra. Certo? Entra aranha, entra escorpião, pode entrar cobra também. Se deixar a porta aberta, entra cachorro, gato, passarinho, né? Não entra outros tipos de animais porque não tem. Mas se a gente vivesse na floresta, teria, inclusive cobra. Quem mora na área rural é comum, às vezes aparecer cobra. Muito bem, então tá lá a imagem deles na caverna, fogueira. O fogo servia como proteção contra os animais e o frio e para iluminar. Então esquenta, ilumina, protege. Também serve para fazer comida, né? À medida que o tempo foi passando, os homens melhoraram suas cavernas, passaram a construir abrigos com outros materiais, pois aprenderam a lidar e aproveitar melhor os recursos da natureza, como as pedras, os ossos, os galhos, as folhas das árvores e as palhas. Mais adiante, esses homens descobriram que além desses recursos podiam utilizar o barro para construir seus abrigos, que é a casa de sapé. E, a partir dessa ideia, o homem moderno pôde construir telhas e tijolos, que são utilizados nas nossas casas. Sim, então a telha e o tijolo, ele é feito de barro, né? Só que não... Ah, mas por que não é mole? Ele tem um processo, ele vai para o forno e fica duro. Então tá lá a imagem, certo? E aqui, ó, legenda. Abrigo feito de ossos. Você poderia olhar e falar, o que eles estão fazendo aí? O que é isso aí? Né? Então eles estão construindo um abrigo. E olha só que interessante aqui, aproveitar esse canto aqui do morro, né? Como parede. Então não precisou fazer tudo. Apoiou aqui, fez só um lado. Com ossos, hein? Nossa, telhado de osso. Também aprenderam que podiam plantar seus alimentos para não precisar sair dos locais em que estavam vivendo. Descobriram ainda as formas de domesticar os animais,
Domesticar era selvagem, tornou doméstico, fica ali na casa, né? Ou em volta da casa, que auxiliava em determinados materiais, trabalhos. Então tem os animais que se passou a criar para se alimentar desses animais, e outros animais com outras funções, por exemplo, proteger o lugar, como o cachorro, é usado até hoje, certo? Ou até mesmo para trabalhar, por exemplo, pega um boi lá e põe para poder puxar o roçado, que é? Puxa um negócio para poder abrir a terra, para poder jogar semente lá, certo? Isso é um exemplo. Ou também para locomoção, até hoje é usado, né? Cavalo, andar a cavalo. Assim, deixaram de ser considerados nômades, quer dizer que ficavam mudando, e passaram a ser chamados de sedentários, pois podiam ficar no mesmo lugar. Então, o homem sedentário é aquele que tem moradia fixa. Hoje em dia, esse termo sedentarismo também é usado para pessoas que não praticam exercício. Ah, eu sou sedentário, eu não pratico exercício, eu fico o dia inteiro sentado, tá? Muito bem. E aqui tem duas legendas, né, que são iguais. Mas olha só que interessante. Desculpa, duas imagens, ilustrações, né? Que seria a representação, lembra? Isso aqui é uma representação com desenho. Apesar de ser igual, tem legendas diferentes. Então, para ver como que a legenda é importante. Se você só olha a imagem, você vai entender do seu jeito. O que você está vendo aí? Ah, estou vendo um pessoal sentado aí em volta da fogueira. Ah, estou vendo onde eles moram. Tá, então aqui o que ela quer falar? Ó, homem sedentário. Opa, então já está falando de um grupo que não fica mudando de um lado para o outro. Em sua produção. Produção, ela está segurando pedra aqui, ó, para poder afiar, acender fogueira. E aqui, ó, a lança. Então está, de repente, preparando a lança e por aí vai. Aí você, se você fica num lugar parado, você tem tempo para fazer outras coisas, construir uma moradia melhor, poder construir ferramentas, porque você tem tempo para fazer essas coisas. Você não precisa mais ficar procurando onde tem fruta, onde tem raiz, ficar correndo atrás de animal, ficar esperando o peixe aparecer, não é? E aqui, ó, só homem sedentário. Aqui está falando, bom, então é um grupo que já está parado. Então são duas coisas diferentes aqui, né? Aqui é sedentário e em produção. E aqui só está falando que é sedentário. Certo? Certo. Voltamos lá. Então a aula foi essa. Peço que sempre envie antes uma mensagem com a data da aula, disciplina, depois foto do cabeçalho, para depois mandar a foto da disciplina, da atividade. Não mande uma mensagem para todas as atividades, mande por atividade. Tá? Ah, vou mandar da semana inteira. Se puder mandar na ordem, melhor. Mas para cada atividade, uma mensagem. Por gentileza, que isso daí facilita muito. Espero que tenham gostado da aula. Nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.